Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje, quem vai desenvolver o estudo da noite de hoje é a nossa amiga Aninha, que ela irá falar sobre o tema Influência dos Espíritos. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Vinha de Luz, o Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 16. Tu, porém. É uma fala de Paulo na carta de Tito, no capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E aí nós vamos aos comentários de Emmanuel diante dessa passagem, que diz assim: Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediada a falar em todas as situações. Convocar-te-ão a palavra que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. Cegos desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Tu, porém, que conhece o que eles desconhecem, que cultivas da mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo, como convém ao Espírito do Cristo que nos rege os destinos. É muito fácil falar ao que nos interpelam, de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhe como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmos-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre. É tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como que não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Emmanuel ele faz um apelo, um aconselho diante, a gente tem justamente o poder da palavra, né, a gente exemplificar, a gente justamente evangelizar, levar esse instrumento da palavra a todas as criaturas. Mas ao mesmo tempo ele pede cautela, cuidado, né? Muitas das vezes quando a gente usa essa palavra ou usa esse verbo, ele fala muito do verbo, justamente ao nosso favor, sobre a nossa ótica, de acordo com a nossa interpretação, e aí esquecendo muitas das vezes de que o nosso amigo que está próximo, então necessitando dessa palavra, é ele que vai nos auxiliar, que a gente acha que está ajudando o outro, mas é ele que está nos ajudando. Eu acho interessante que ele fala aqui, é muito fácil falar aos que nos interpelam, ou seja, a gente identificar essa palavra, identificar esse verbo. E não é difícil replicar-lhe como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Mas ele coloca assim: portanto, todavia, dirigimos aos outros com
com prudência amorosa e com tolerância educativa. Às vezes eu quero dar um conselho para uma pessoa que cometeu, às vezes, algum erro, alguma situação de que ele precisa ali se conscientizar para prosseguir em frente. Mas muitas das vezes a gente não tem ainda aquela prudência de como chegar para que aquela pessoa receba essa mensagem com carinho, com proteção e de uma forma sublime, né? Então, aqui Emmanuel ele coloca bem da gente tomar cuidado, um cuidado diante da conversa, diante da gente cumprir com o convite de levar esse evangelho a todas as criaturas, né? Cada pessoa, nós sabemos de que quando recebe uma semente, cada pessoa ela vai cultivar no seu tempo, né? Tem uns que vão cuidar direitinho, né? Vão fazer ali todo o cuidado necessário para que dê uma árvore frondosa. Tem outros que é no seu tempo. E aí não adianta a gente cobrar, né? Não adianta a gente apontar para a senhora, está demorando. Não é isso, não é assim. Aqui está justamente de que se a gente busca levar o evangelho a todas as criaturas, precisamos entender de que cada um tem seu tempo. Cada um tem aquela compreensão de que a determinados momentos da vida, os desafios da vida, vai nos levar a uma tarefa de mudança, de reforma, a que a gente possa justamente ali cumprir um compromisso proposto de auxiliar esse planeta em transição, mas ao mesmo tempo ofertar a busca do homem novo, né? Então, diante dessa reflexão, nós vamos repetir então, levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, agradecer a oportunidade de estarmos aqui nessa casa de caminho, aprendendo, refletindo as lições desse teu Evangelho, para que a gente possa colocarmos em prática, em vivência, na família, na sociedade, mas tendo ferramentas necessárias para a transformação íntima, na construção do homem novo. Aproveitamos que nós estamos aqui, que a gente possa vibrar para a comunidade local, vibrar para a nossa cidade, nosso estado, país e a nação. E ao mesmo tempo que a gente possa também aproveitar e ofertar através da doutrina espírita as palavras de consolo, as palavras que a nossa irmã Ninha irá falar, junto com os amigos espirituais que a protegem, trazendo para a gente ferramentas preciosas nesse papel de transformação e atendendo ao convite necessário de auxiliar esse planeta em transição. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, nós vamos passar a palavra para a Aninha, que ela vai falar sobre influência espiritual. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz e o amor de Jesus esteja conosco, agora e sempre. Nós agradecemos a essa casa de caminho, o convite para falarmos desse assunto tão importante em nossas vidas, né? Sobre a influência espiritual. Mas inicialmente nós vamos conversar, esse é o nosso querido Allan Kardec. E a doutrina espírita codificada por ele trouxe alguns princípios básicos, né? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. Nesses 5 princípios, nós vamos hoje relembrar de 3, principalmente
principalmente, a imortalidade da alma. Hoje nós estamos reencarnados. Daqui a pouco nós vamos desencarnar. Depois nós vamos reencarnar. Depois nós vamos desencarnar. Nós somos imortais. Nós tivemos um princípio, mas não temos um fim. Nós somos imortais. A pluralidade das existências tem a ver com isso, né? São as reencarnações. Neste momento, a gente pode até estar passando por uma reencarnação mais leve, mais tranquila, onde nós já fizemos o entendimento do bem, o entendimento das leis de Deus, o entendimento da mensagem que Jesus nos trouxe. Mas nós somos reencarnantes. Tivemos situações, vários momentos, várias reencarnações, onde nós estávamos com dificuldades nas nossas convivências, onde nós ainda éramos orgulhosos, muito orgulhosos, né? Imperfeitos. Então também vamos falar disso. A comunicabilidade dos espíritos, porque a base da nossa doutrina, Kardec recebeu através da comunicação essa codificação. Então agora nós vamos falar sobre, na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é tão interessante que eles dizem o seguinte: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha que coisa interessante. Isso está nos dizendo que em determinados momentos são eles que nos conduzem. Eles conseguem, através dos pensamentos, da influência, da sintonia que nós ligamos com eles, de nos influenciarem, de tal modo que a gente faz muitas das vezes o que eles querem. E aí é muito interessante isso, porque assim, às vezes a gente está na nossa casa, está conversando com um filho, e aí alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, um filho, um marido, uma pessoa qualquer fala alguma coisa que a gente não gosta. Se a gente estiver desequilibrado, a gente entra na sintonia de repente, algum inimigo nosso, inimigo da família, espíritos esses que estão aí em todos os lugares, e a gente dá uma resposta grosseira. E aí depois a gente fala assim: nossa, eu não precisava disso. Por que eu falei assim? Por que eu fiz isso? É por conta dessas influências. Kardec, no livro dos médiuns, ele classifica três grandes grupos de obsessão. A simples, que ocorre quando o espírito inferior se impõe, causando pequenas perturbações ou mistificações, e a pessoa percebe a influência, mas tem dificuldade em se livrar dela. Essas influências simples, gente, a gente tem que lembrar que a gente só dá o que a gente tem. É através dos nossos pensamentos. Se a gente entrar nessa sintonia, nessa vibração, é aí que eles agem. Então, até na simples, precisa que nós estejamos na mesma sintonia. Se nós desligarmos do mal, nós não vamos ser envolvidos pelos espíritos. Mas se a gente estiver pensando, agindo, imaginando, nós somos afetados por eles. Fascinação, que é mais profunda, o espírito obsessor cega o discernimento da vítima, fazendo acreditar cegamente que o influenciador é um ser superior, sábio ou um mentor benevolente. Não sei se vocês receberam, né? Agora eu que parei de receber um pouquinho, mas tinha época que eu recebia umas mensagens, e aí assim, e aquela mensagem do Espírito falando, e no final, Bezerra de Menezes. Aí a gente lia aquilo. Quem escuta, quem estuda e quem sabe, Bezerra de Menezes, ele tem um jeitinho muito especial. Ele se coloca entre nós. E aí eu recebi uma mensagem: porque vocês vão passar por isso, porque vocês... Aí eu falei com a minha amiga, eu falei: amiga, não é isso não. Aprende a perceber quem é o espírito. Porque o doutor Bezerra de Menezes, ele fala
conosco. Emmanuel fala conosco, né? Então, às vezes, a fascinação, principalmente dos médiuns em reuniões mediúnicas, né? Recebendo mensagens, ou então até mesmo falando, né? Tem que ter um pouquinho de cuidado, porque a fascinação, ela é fácil de acontecer e é até um pouquinho complicado do médium se dar conta. E a subjugação? O grau mais grave, onde a perda total ou parcial do livre-arbítrio. O espírito passa a controlar os pensamentos, a vontade e, em casos extremos, até os movimentos físicos da pessoa. Subjugação é mais profunda. O espírito não entra dentro da gente, tá? Não entra. Ele domina através do pensamento. Eu costumava fazer um desenhozinho de palitinho para as pessoas entenderem quando eu estava falando até mesmo da psicofonia. Aí fazia o palitinho, aí fazia uma luzinha na testa, que é o espírito. Aí fazia o palitinho, que é o perispírito. E fazia em volta assim, o corpo físico. O espírito, ele não sai, ele só deixa o corpo quando ele desencarna. Até quando nós vamos dormir, nós ficamos ligados ao corpo pelos cordões fluídicos, né? Então, nós estamos o tempo inteiro ligados ao corpo. Mas, quando o espírito entra em subjugação, quer dizer, ele deixa-se dominar. E aí, ocorre até um pouco o afastamento do perispírito e a ligação nos plexos, né? O centro de força, que aí acontece essa subjugação. Beleza, Aninha, você vai falar isso hoje? Não, eu vim falar mais do que isso. Eu vim falar do que está no livro dos médiuns, tá? Capítulo 23, segunda parte, o item 238, 239 e 240. Eu vim falar sobre as 7 faces da influência espiritual e doutrina espírita, que está no livro Devação no Invisível, da nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira, no capítulo 7. E é muito interessante, quando a gente estava estudando isso, assisti uma palestra do Jorge Alahá, que ele é fantástico para falar sobre mediunidade. E aí ele estava falando disso e eu fui pesquisar. E aí eu peguei algumas informações dele. Então, ela diz inicialmente que existe o assédio, uma influência por assédio. O que é isso? É uma ação isolada sobre as nossas vidas. Vigia e promove a armadilha. Não é processo estabelecido e pode ser que aconteça. Vou dar um exemplo aqui, eu coloquei a sogra, isso aqui é para eu lembrar, tá? Isso aqui é um lembrete para mim. Vou dar um exemplo da sogra. Por exemplo, um casal vive muito bem, a sogra mora distante, e aí a esposa vira para o marido e fala assim, olha, minha mãe vai vir passar com a gente 15 dias. E ele já começa a suar. E 15 dias, esse tempo todo? Só 15 dias na nossa casa. Ele fala, meu Deus, 15 dias. 15 dias que ela vai arrumar a cozinha do jeito que ela quer, ela vai fazer a comida que ela quiser, ela vai falar sobre a criação dos filhos. Meu Deus, espero que eu aguente. E às vezes existe um assédio nas pessoas daquela casa por inimigos da sogra, inimigos do marido, inimigos da esposa ou da família como um todo. Espíritos que estão ligados a eles por uma questão qualquer. Sempre é o desamor, é a falta do amor. Porque o amor, ele é maravilhoso, ele nos une. Ele faz com que nós vibremos para o outro, independente de se ele está conosco ou se ele não está conosco. E aí, beleza, uma semana tudo bem. Na semana seguinte já começa a desandar. E aí o marido não aguenta e começa a brigar. Ele está sofrendo um assédio de algum inimigo daquela família que quer que ele caia na armadilha. Quando a gente fala pode ser que aconteça, quando a gente colocou esse pode ser que aconteça, porque em todos os momentos, meus irmãos, todos os momentos nós podemos nos libertar desse assédio.
Basta que através dos nossos pensamentos, das ferramentas, a doutrina espírita tem ferramentas maravilhosas, mas essas ferramentas foram trazidas por Jesus. Ele pediu para a gente vigiar e orar, para que a gente não caísse em tentação. Então, nós temos ferramentas para nos livrarmos desse assédio e até das obsessões. Então, a gente pode ou não cair. Bom, agora vamos falar da obsessão. A obsessão é a influência persistente que o espírito exerce sobre o outro. Trata-se de uma sintonia baseada na afinidade de pensamentos e sentimentos, onde o espírito obsessor pode causar desde um leve desconforto moral até o domínio completo das faculdades mentais e físicas do encarnado. Obsessão, então, não é só uma influência leve, uma sugestão, já é uma coisa mais profunda, mais até elaborada, né? Então, ele exerce uma influência persistente sobre o outro. E aí, ela classifica alguns tipos de obsessão. Gente, eu trouxe umas imagens bem bacanas aí, para a gente entender. E aí, ela fala da obsessão odiosa, tá? Que é a segunda. A gente já falou do assédio, agora da obsessão odiosa. Que ela é motivada pelo ódio, tá? O nome já diz. Obsessão odiosa. Obsessão odiosa por vingança, é a primeira que nós vamos falar. Movida pelo ódio, quer se vingar por algo que a ele foi feito nesta encarnação ou em outra. E a gente vai trazer o exemplo do livro Libertação. A gente gosta de trazer livro porque assim, é tão importante a gente escutar, legal, mas a gente ler, a gente perceber, a gente sentir. E nesse livro aqui, nós temos essa obsessão odiosa por vingança de uma trama muito interessante. Saldanha, ele é o espírito que estava desencarnado. E era ele que arquitetava esse processo ali da obsessão odiosa por vingança. O filho dele, Jorge, ele foi condenado injustamente por um juiz. Esse juiz era o pai da Margarida. A Margarida era envolvida por Saldanha e os espíritos que estavam ali trabalhando nesse processo de obsessão. Então, Margarida era obsediada, que era filha do juiz. Esse juiz injustamente condenou Jorge. A esposa de Jorge não deu conta dessa situação e ela se suicidou. A mãe de Jorge, vendo o filho preso injustamente, o marido já estava desencarnado, o filho preso injustamente, a nora que se suicidou, ela também desencarnou por tristeza, num processo de depressão. E Jorge, com tudo isso que aconteceu com ele foi internado com um transtorno mental bem forte. Imagina o ódio de Saldanha. Quer dizer, a família dele todinha se perdeu por conta de uma injustiça aos olhos dele. Porque se a gente pensar também, meus irmãos, não existe injustiça. Aliás, existe sim. Não existe injustiçado. Né? Aos nossos olhos a gente fala, nossa, olha que injustiça. Mas Deus não é assim. Deus não brinca com a gente. Ele educa a gente. Então, se acontecem essas situações, é porque nós também precisamos passar por ela. Então, ele não estava sendo injustiçado aos nossos olhos. Nessa encarnação, realmente, seria uma injustiça. E era isso que Saldanha sentiu. E aí, ele estava se vingando nesse processo obsessivo. Não vou contar o que acontece depois, vou pedir que vocês leiam o livro. E a terapia para isso? É o esclarecimento, é o perdão, é o amor, é a mudança interior. Ana, você está querendo dizer que a terapia é para o encarnado somente? Não, é para os dois. Os dois precisam do esclarecimento, os dois precisam
precisam do perdão, os dois precisam do amor e da mudança de comportamento, uma mudança interior. Conforme nós falamos, nós nos ligamos a essas pessoas pela sintonia, às vezes até por culpa, por vários sentimentos. Então, assim, ninguém chega pra gente e domina a gente se a gente não quiser deixar. Então, essa obsessão odiosa por vingança, ela também tem a ver com os nossos pensamentos. Continuando, obsessão odiosa em função da causa que defende. Essa obsessão é bastante interessante. O trabalho que a gente executa, o bem que a gente faz, e não quer que uma causa que beneficia a humanidade cresça. Gente, isso é muito importante. Eu vou ao centro hoje. Hoje no centro tem... Vou usar um exemplo que tinha até no centro que eu frequento. Hoje no centro tem sopa. Nós vamos servir a comunidade. Olha, acontece tudo no dia que vai na sopa. Hoje tem reunião mediúnica. Acontece tudo. Até visita que nunca vem na nossa casa, chega. Naqueles dias importantes. O que é isso? É odiosa em função da causa que defende. Qualquer causa no bem, existe os obsessores. Para que a humanidade vai crescer? Para que vai melhorar o planeta? Não, tem que ficar o caos. E na atualidade a gente tem visto muito isso, né? Nas TVs abertas, nas redes sociais, a gente tem visto muito sobre isso. E a gente até escuta assim, o bem não tem ibope. Por que o bem não tem ibope? Porque as pessoas que fazem bem são tímidas. E às vezes é muito mais fácil falar, olha, teve um acidente ali e aconteceu isso. Porque, olha, em tal lugar está funcionando uma instituição, gente, que bacana aquela instituição. Igual os meninos estavam conversando agora há pouco, né? No horário da palestra tem a evangelização, né? Olha, lá é bacana, lá é bonito. Coisas boas precisam ser faladas, mas muitas vezes as pessoas que estão à frente desse trabalho, olha, lá no centro eu sou coordenadora de assistência social. Gente, tem dia que eu falo assim, Senhor, me dá coragem, porque tem dia que não é fácil. O centro é na Vila Brasília, né? Então a gente tem um curso onde a gente pretende educar e promover 32 mulheres. Então são 32 famílias, né? Dessas famílias, se tiver 5 pessoas em cada uma, já é uma quantidade bacana de pessoas que a gente está tentando promover. Mas não é fácil. Tem dia que até entre nós, assim, uma olha para o outro quase que rosna. O que é isso? É assim. Mas só que a gente está acostumado a se olhar nos olhos e falar, olha, agora eu não quero conversar com você, porque eu preciso centrar. Mas às vezes acontece, né? Quarto, obsessão odiosa por inveja. Isso. Os espíritos que cometeram muitos equívocos durante suas encarnações se sentem muito mal quando vem alguém agindo no bem. Incomoda ver alguém acertando muito. Atrapalham exatamente pelo desconforto de ver o outro acertando. Nossa, isso também. Você viu uma pessoa, nossa, fulano é tão certinho. Às vezes a pessoa fala assim, mal olhada. Fulano é mal olhada, né? Porque fulano é certinho, fulano... Ele tenta, gente. Mas é isso que nós viemos fazer aqui. Nós viemos tentar acertar, aprender. Tal qual um aluno numa série que ele mandou uma aula, que ele foi reprovado. Ele precisa voltar para que ele aprenda naquilo que ele errou. Então, às vezes, a gente está tentando fazer tudo certo. Maledicência, fora. Sei lá, julgamento, fora. E aí a gente consegue ser obsediado por alguém que tem inveja. Não é nem com a gente. É inveja do que você faz. Não é nem de você. E às vezes você é atacado por uma pessoa com quem você tem uma convivência tão tranquila, né? E eles conseguem às vezes derrubar. E a terapia? Firmeza de pensamento e prece. Essa terapia, a terapia da prece é
é a mais eficaz, né? Porque quando a gente consegue se ligar a Deus, se ligar ao plano superior, a gente sai daqui, a gente verticaliza, a gente sai da horizontalidade, a gente consegue passar por isso. E isso é muito importante no processo de obsessão. A quinta, obsessão, beleza, aí tem a odiosa. E aí agora ela fala da não odiosa. Que é não odiosa? Quer dizer, o ódio não é diretamente por aquela pessoa, né? Então vamos lá. Obsessão não odiosa por afinidade. Não existe ódio, existe simpatia. Espíritos afins no psiquismo, vícios. A gente até colocou uma imagenzinha ali, e a gente vai falar desse livro no capítulo 15 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Eles estavam saindo de um local, estavam indo para uma reunião, e aí de repente eles passam próximo a um lugar que inicialmente parecia um restaurante, mas não era, né? Era um bar, e ali André e o Aulas é o mentor, como chamou? O nome dele é diferente. Esqueci, tá? É o espírito que estava junto com o André. E eles estavam fazendo esse processo de compreender o que estava acontecendo. E aí eles entram. Quando eles entram, eles começam a ver as pessoas ali, os pensamentos das pessoas que estavam ali e as pessoas, os espíritos que estavam afinizados com aquelas pessoas. Na bebida, sabe? Sorvendo as energias da bebida. Sorvendo os pensamentos ruins, né, da sexolatria e tudo, e aí eles foram vendo que aquilo ali, não, era um prostíbulo, e tinha muita energia que esses espíritos estavam sorvendo naquele lugar. Beleza, era uma obsessão odiosa, não odiosa, por afinidade. É o local onde a gente vai, é as pessoas com as quais a gente convive, são o que a gente lê, o que a gente assiste. E aí a gente consegue sim trazer pessoas que, nesse filme que está passando, Sexo e Destino, Nosso Lar 2, chama, né? É do livro Sexo e Destino mesmo, né? Sexo e Destino. Então, tem no livro, o livro é bem interessante também, mas tem um momento ali, porque o livro, ele é maravilhoso. Ali eles pegaram várias partes do livro, né, para trazer algumas informações. E tem um espírito obsessor lá, que ele é obsessor do pai das duas moças, que ele vai para um lugar parecido com esse que a gente falou agora há pouco, desse livro Nos Domínios da Mediunidade, e lá ele começa a absorver as energias daquilo lá. Porque assim, o espírito ele não tem acesso material, nem a bebida, nem a nenhuma outra substância material. Ele tem acesso à energia, porque o nosso organismo exala essa energia. E aí ele sofre como se fosse um processo de vampirização, né? Fica juntinho ali só absorvendo essa energia. Esse caso aí que você está citando, eu não sei se é o Aulos ou o Hilário, né? Aulos é o mentor, o Hilário é o companheiro do... O André Luiz. Isso, esqueci, é um nome diferente. Isso. Nos livros do André Luiz. Sim. Tá, e a terapia? Sempre, gente, transformação moral, paz, evangelho no lar, transformação moral. Onde eu me encaixo? Quem sou eu? O que eu quero nessa encarnação? A gente precisa fazer essa avaliação. O que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui? Porque se a gente começar a se analisar, nós vamos achar quais são as nossas tendências. E as tendências são para ser evitadas, né? Ou moduladas. Porque a gente não precisa fazer aquilo que a gente fez em várias reencarnações. Nós vemos aqui para passar limpo, fazer diferente. A sexta, obsessão não odiosa por apego.
vínculos afetivos, não sabe que perturba. Gente, é muito interessante, né? Porque eu me lembro uma vez que tinha uma pessoa que estava... Até o caso do Divaldo mesmo, eu vou falar do Divaldo porque eu acho que é melhor. O Divaldo, quando ele era criança, né, que o irmão dele desencarnou, ele entrou num processo onde ele parou até de andar, né? E aí foi quando ele conheceu a doutrina espírita, porque aí a mãe dele chamou uma pessoa que foi na casa dele, que começou a conversar com ele, conversar com o espírito que estava ligado a ele, que era o seu irmão, não odiosa por apego. E a gente sabe também de uma família onde a criança, de repente, adoeceu. A criança ficou adoecida. E aí, quando chegou na casa espírita, no diálogo fraterno com o pai, aí o pai começou a conversar, perguntar para ele, mas tem alguém na família que desencarnou há pouco tempo? Ah, tem sim, meu pai desencarnou há pouco tempo. Ah, é? Ele era muito ligado ao meu filho. Ah, sim. Então, ele continua ligado pelos os laços afetivos. Ele não quer fazer o mal, mas sem ele querer, ele faz o mal. É interessante quando a gente fala desse processo, porque existe. A obsessão, ela é de encarnado, desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. Tudo bem? Deu para entender aí, gente? Tá. Vou contar uma coisinha para vocês. Quando minha mãe esse ano faz 36 anos que minha mãe desencarnou. A gente nunca está pronto, né? Mas naquela época a gente não estava pronto. Minha mãe nasceu espírita, cresceu espírita. Quando ela casou com meu pai, ela conheceu meu pai aqui em Volta Redonda. E aí minha tia mandou ela de volta para Minas Gerais e falou para o meu pai, agora você vai lá pedir para o meu pai para você casar com ela. Minha mãe tinha 16 anos. E aí meu pai foi lá, mal se conhecia. Foi lá, pediu para casar com ela. O meu avô falou assim, tudo bem, daqui a 3 meses você volta para você casar. E aí, 3 meses ele foi, casou com ela, trouxe ela para Volta Redonda. Chegando aqui, ela contou para ele que ela era espírita. E ele levava o caminho da luz. E aí, ele achou muito difícil ser espírita. Muito difícil. E aí, ela foi para a igreja católica com ele. Mas a gente, Chico Xavier é igual nosso tio, porque a gente tinha uma intimidade com ele. Dr. Bezerra de Menezes era médico da família. A gente brincava com a informação da reencarnação. Falava assim, eu acho que você na encarnação passada você foi cachorro. Sabe? Porque assim, aquilo era comum. Minha mãe ensinou a orar. Minha mãe falava assim, minha filha, o que os outros fazem contra você é problema dos outros. Mas o que você faz contra os outros, o problema é seu. Então ela deu informação, ela ensinou a orar. 6 filhos. Quando a minha mãe desencarnou, nós ficamos meio perdidos, os 6. Então o pai começou a frequentar com um amigo dele, o Geufa. Foi quando a gente foi para a doutrina espírita. Mas até a gente ir para o Geufa, todos os dias eu falava na minha mãe, todos os dias eu chorava pela minha mãe, todos os dias eu falava que eu queria minha mãe. E aí, pedi muito perdão a ela, porque eu a obsediava no plano espiritual, né? Porque a minha ligação com ela era muito forte. Era por afeto, não era por ódio. Era por afeto, era por amor. E apego, na verdade, né? Apego, eu não queria me desligar da minha mãe. Então, isso acontece. Mas, o que a gente pode fazer? Esclarecimento, né? Um avô, ele não quer atrapalhar o netinho, o crescimento do netinho. Do mesmo jeito que eu, como filha, não queria atrapalhar a evolução da minha mãe. Nem ela minha. Muito pelo contrário, caminhamos juntos, né? Sigamos a nossa rota. Então, através do esclarecimento, olha, você agora está em outro, agora você está em outro plano. E nesse plano onde você está, você vai ter muitas coisas a fazer. Você precisa buscar
a você mesmo, porque você vai se sentir melhor, você vai ver quantos amigos você tem no plano de lá e quanta coisa você ainda precisa fazer para se preparar para o retorno. Não se preocupe, pode ser, pode ser que você receba a bênção de ser neto, bisneto daquele que você ama. Pode ser. Pode acontecer? Pode. Mas é um esclarecimento. Volto a falar, tanto do encarnado quanto do desencarnado. E a sétima? A sétima é a influência espiritual, mas a gente vai estar falando agora de uma influência espiritual diferente, porque nem toda influência espiritual é negativa. Nesse momento aqui, que eu estou falando com vocês, eu fiz um estudo, eu preparei um estudo, e aqui eu também posso estar recebendo uma influência espiritual para que eu lembre de alguma coisa, para que eu fale de alguma coisa, para que eu seja ajudada. Foi isso que o Felipe pediu na hora da prece, né? E nós temos a todo momento espíritos queridos ao nosso lado, né? E essa pode ser a influência dos espíritos afins. Do mesmo jeito que tem aquela não odiosa contra o trabalho, tem a influência espiritual a favor do trabalho. Que tudo acontece para que a gente esteja aqui. Tudo acontece para que o trabalho desenvolva. Fala assim, nossa, eu lembro de uma vez que eu estou na assistência social há muitos anos, mais de 30 anos. São os nossos débitos, né, convenção? Então, eu me lembro que teve uma vez que a gente tinha algumas cestas para entregar, umas famílias para ajudar. Eu cheguei na dispensa do centro, eu olhei assim e eu falei, Senhor Jesus, o que nós vamos fazer? Semana que vem tem que entregar cesta básica. E aí, fui embora. O trabalho não é nosso, né? Nós somos apenas quem está direcionando. O trabalho é de Jesus. É Ele quem coloca. E eu me lembro que naquele sábado, naquela semana, né, houve uma campanha na escola técnica aqui em Volta Redonda. Quando foi no sábado, eu estava lá na evangelização, de repente a Anaí me chamou e falou, Ana, olha só, tem uns rapazes aí da escola técnica que vieram trazer alimentos. Gente, eu ria de alegria, porque eu falei, Jesus, trabalha assim. Quer dizer, a gente às vezes é influenciado a confiar, às vezes não, acho que sempre, né? A promover o bem, a pensar o bem. Em momento nenhum houve um desespero, eu ficava só preocupada. Mas a gente sabe que no trabalho certo, nas coisas corretas, os espíritos nos ajudam. Então a influência espiritual benéfica, ela acontece. Ah, tá bom, Ana, mas como acontece a influência, gente? Através dos nossos pensamentos. Então a influência, do mesmo jeito que a gente tem influências maléficas nos nossos pensamentos, nós também temos as benéficas nos nossos pensamentos. Tudo depende da sintonia, depende daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero, daquilo que eu procuro. E às vezes também é a influência dos mentores espirituais, os amigos familiares, né? De repente, minha mãe sempre falava assim, quando a gente estava triste, alguma coisa aconteceu, fui mal na escola, tirei nota ruim, aí estava triste. Aí ela falava assim, dorme, vai dormir, amanhã você acorda com a solução. A solução eu já sabia, que era estudar mais, né? Então, só que a tristeza no dia seguinte, ela já não era tão grande, né? A tristeza, por quê? Porque você está com aqueles amigos espirituais, você ao adormecer, você vai ao encontro deles, do mesmo jeito que a gente pode fazer um encontro diferente, né? É daquilo que está conosco. Então você vai ao encontro deles, de repente você recebe um abraço, uma ajuda, e essa influência é benéfica. E para que a gente tenha essa influência espiritual benéfica, o que a gente precisa? Tudo o que a gente falou. Primeiro, pensar no bem, buscar o bem, obrar no bem. E às vezes a gente escuta alguém falar assim, quando eu
a me aposentar, eu vou me dedicar à causa. Não espero isso não. Ah, quando eu ganhar na loteria, eu vou ajudar a casa. Já escutou isso, Fabrício? Pois é. E a gente sabe que não é difícil ajudar. 1 quilo de arroz, gente, 1 quilo de arroz faz tanta diferença. 1 quilo de feijão, um pacote de macarrão, um pacote de papel higiênico, né, para a gente colocar nas cestas. Ou então, estar conosco, pedir para os vizinhos, fazer uma campanha, orar pelos outros, ensinar a fazer o culto do Evangelho no lar. Está numa fila, hoje em dia a gente, nos bancos, né, não tem fila, mas se está em algum lugar onde tem outras pessoas, é semear o bem, a esperança, o consolo. A doutrina espírita nos chama a isso. É o consolo, é a esperança, é que dias melhores virão. A casa está sendo arrumada. Até que ela fique pronta, nós vamos ver a bagunça. E a bagunça está aí. Só que é o seguinte, a gente não precisa sintonizar com a bagunça. Porque a nossa parte, ela é muito importante nesse processo. A nossa parte, ela é fundamental. Como a gente ajuda os outros? Com os nossos pensamentos. Através das nossas preces, através daquilo que nós podemos fazer para a humanidade. Muitas vezes, na pandemia, a gente teve... Eu peguei Covid em agosto de 2020. Em 2020, em agosto, começou a morrer muita gente, né? Em agosto estava morrendo muita gente de Covid. E aí minhas amigas disseram, eu falei, olha gente, peguei Covid, vou ficar em casa 15 dias, que era o protocolo. Meu filho comprou remédio, eu ia ficar sozinha em casa 15 dias. As coisas iam chegar na porta e na porta eu ia colocar para dentro. E aí, as minhas amigas, nós somos 6, nós somos 8, tá? Mas 6 são muito amigas. E aí, naquela época, nós combinamos o seguinte, nós íamos fazer o culto no lar todos os dias para que eu continuasse fortalecida. E elas, né, todos os dias, 18 horas, nós fazíamos o culto do Evangelho no lar. Todos os dias nós orávamos, eu estava dentro de casa, aproveitei para estudar, aproveitei para fazer outras coisas, né? Preparar alguma coisa, também ia mexer na internet, fazer algumas coisas assim, e estudar mais. Foi uma época muito maravilhosa para mim, onde eu fiz um processo de consciência. E aí, todos os dias, às 18 horas, nós estávamos orando. Não só por mim, mas pela humanidade, pelo planeta. E como eu me sentia fortalecida. Olha, não tive problema nenhum, não tive sequela nenhuma, fiquei bem. Por quê? Porque a gente procurou uma influência benéfica. Né? Graças a Deus, as amigas também, né? Bom, Jesus ele é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso, porque ele sempre nos dá as informações que nós precisamos para que a gente tenha influências benéficas. E aí nesse livro, Palavras de Vida Eterna, essa mensagem é a terceira mensagem aqui. Evitando a tentação, é de Emmanuel. Eu vou ler para que a gente consiga sorver o melhor disso aqui. Jesus disse, vigiai e orai para não entrardes em tentação. Está em Marcos capítulo 14, versículo 38. Vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar a seu turno não exprime somente a adorar e aquietar-se, mas acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço inatingível,
infatigável no bem. Tudo que o repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância, e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõe paralisia do coração que na inércia cai na cegueira. Vibra com a vida que estua sublime ao redor de ti e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula do vigiar e orar para não cairmos em tentação. Quando a gente fala vigiar, a gente está falando disso. A gente está falando de cuidar, mas também de trabalhar, de olhar, prestar atenção nos pensamentos, precaver-se. Gente, olha que maravilha! A gente tem que agir antes do acontecido. Então, quando a gente vigia, a gente pensa, opa, é uma cilada. Os pensamentos que estão indo, para onde eu estou indo. Tem uma coisa muito interessante na inteligência emocional. A inteligência emocional nos diz que a gente não deve responder quando a gente estiver irritado, com medo ou quando a gente estiver em dúvida. Medo, dúvida e irritabilidade. A gente não deve responder. Pensa. Faz igual a vaca rumina, né? Para depois a gente responder. Então é isso que ele está falando aqui, trabalhar e defender-se. Quando a gente angaria, tem uma mensagem linda de Emmanuel também que fala, granjeai amigos. Como a gente granjeia amigos? Bom, no plano espiritual, a partir do momento que eu estou ajudando o meu semelhante, aquele semelhante tem um semelhante, tem um amigo, tem um mentor, tem um familiar, que também pode estar desencarnado ou encarnado. Ajudando aquele semelhante, eu estou granjeando outros amigos que também amam aquele semelhante. Inicialmente a gente pode até fazer por barganha, mas depois a gente aprende que é tão bom servir, né? E é isso, é o desinteressado, o serviço desinteressado. Trabalhar e defender-se. E orar. Ele fala, nós principalmente adorar e aquietar-se, mas acima de tudo, comungar com o poder divino. Será que nós estamos fazendo essa ligação com o poder divino? Nós precisamos. Porque a prece, quando a gente, na evangelização, né, quando a gente, há tempos atrás, quando a gente ensinava a oração do Pai Nosso para as crianças, eles falavam assim, Pai Nosso, está no céu, santificado seja o vosso nome. Pai Nosso, está no céu, santificado seja o meu nome, seja feita a nossa vontade. E, opa, peraí. Voltar. Ou então, o que você está falando? Você sabe o que você está falando? Precisa saber o que você está falando. Porque a comunicação é um diálogo. A gente recebe essa resposta. Como vem a resposta, Ana? No bem-estar, nas coisas que nos acontecem, às vezes na palavra do amigo, um abraço de um amigo. Então a gente tem que aprender essa ligação com o poder divino. Olha, ninguém fica sem resposta. Não sou eu que estou falando, não. Quem fala isso é Jesus. Tudo é respondido pelo Pai. Até não é o momento. Não é agora, é daqui a pouco. Então, a gente precisa, nessa comunhão com o poder divino, que nos ajuda a receber aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. Porque às vezes também nós somos mimados, né? A gente quer aquilo que a gente quer. E não é assim.
Então, vigiar os pensamentos, a fala, as atitudes, vigiar o meu querer, vigiar as minhas companhias espirituais, orar e me ligar a Deus. Uma amiga, essa semana, quando a gente estava fazendo culto, uma amiga falou assim: minha vida já é uma prece. Tá, mas você não faz. Eu nem faço prece mais quando eu acordo, minha vida é uma prece. Nossa, está evoluindo, hein? E aí a gente lembrou para ela: olha, Divaldo, que é, para mim, Ana Maria, bem mais evoluído que eu, bem mais evoluído que eu. A mãe dele falava com ele assim: meu filho, não deixe de orar. E aí ele falou assim: nossa mãe, mas eu oro tanto. Nunca deixe de orar. Não só pelas atitudes, mas também pela nossa boca, pela nossa comunicação. Porque quando a gente fala, a gente abre os nossos canais. Quando a gente fala com Deus, a gente se coloca num lugar onde nós verdadeiramente estamos. A gente percebe a nossa insignificância, a nossa pequenez, mas a grandiosidade de Deus nosso Pai. Quem nós somos e o que nós queremos, que muitas vezes não é aquilo que nós recebemos. Mas para que a gente tenha uma influência benéfica, a gente precisa ligar esse canal de comunicação. Meus irmãos, sobre a influência, é isso que nós tínhamos para falar. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre, e a gente devolve a palavra ao nosso irmão Felipe. Nós agradecemos a Aninha, a todos aqui presentes no dia desafiador, né? Para quem não está sabendo, ele está ganhando. No próximo domingo, nós vamos ter estreia, tá? Quem vai estar com a gente é o Francisco Delgado, lá do GFE. É a primeira vez que ele vem no EDAC. Ele vai falar sobre o tema Porta Estreita. E o próximo quarta-feira, que já começa julho, que já começa a divulgar, é o Rogério, que vai estar aqui fazendo a palestra para a gente, tá bom? Lembrando que na sexta-feira agora é a última sexta do mês, né? Então o Robinson ele vai estar aqui promovendo para a gente uma roda de conversa sobre o passe, né? Então é aberto a todo mundo, né? É aquele clássico evento que a gente sempre traz, né? Um cafezinho, né? Uma conversa, depois tem um cafezinho no final para que a gente possa ali confraternizar junto com todo mundo que vem para esse evento, né? Nosso chá entre amigos. Aproveitar também e agradecer a todos que nos auxiliaram e também contribuíram para a nossa noite de caldos no sábado passado, né? O evento ocorreu com muita tranquilidade, foi um sucesso também, e agradecer a todos, né? No mês de julho agora, na segunda quarta-feira, nós vamos ter a nossa noite de pizza frita. Então, em breve também nós vamos começar a nossa divulgação também, tá bom? Então, vamos elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre Jesus, à espiritualidade amiga, coordenado pelo Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual dessa casa. Agradecer a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, meditando as lições desse Evangelho redivivo, para que a gente possa instrumentalizar em ações, em contato com a família, no contato social e principalmente no contato íntimo, garantindo ferramentas necessárias para a transformação do homem novo. Que a gente possa vibrar, mentalizar aqueles espíritos
que passam por provações, desafios, sofrimentos, aos que anseiam pela palavra consoladora, que a gente possa, através dessa palavra amiga, do contato com o estudo do Espiritismo, reunir instrumentos necessários para caminharmos em conjunto, auxiliando esse planeta em regeneração. Que a gente possa vibrar por todos os trabalhadores, frequentadores, voluntários e participantes dessa casa, envolvendo a comunidade do Eucaliptal, que abriga essa instituição querida há 75 anos, levando luz, levando o Evangelho a toda redondeza. Que nós possamos sair daqui convictos com a ferramenta em mãos para começar a cultivar a semente do Evangelho em diversos corações, atendendo o convite de Cristo de levar essa mensagem a todas as criaturas. Que o Senhor nos ilumine, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, aqueles que desejaram passe, só aguardar que serão chamados, tá? Tenham todo mundo uma boa noite.